Fala, estrangeiros, tudo bem? Aqui é o Estrangeiro Bem-Aventurado. Eu vou falar com vocês hoje sobre uma notícia que eu tava vendo. São duas notícias, uma vai ficar pro próximo vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda notícia. Essa primeira é desse quebra-quebra que tá tendo lá na Itália, né, por causa das eleições, e que quase em todos os países acontece, e eu fico me perguntando por que isso acontece, né? Mas esse é um assunto pro próximo vídeo, né? Mas é muito interessante. Nesse vídeo eu tava querendo falar mais sobre o boom que tá tendo em Portugal agora, que tá me deixando muito feliz, né? Portugal, que é como minha segunda pátria, né? Vivi lá tantos anos e agora tá tendo esse boom do turismo. Muita gente tá renovando agora as casas que eram antigas, estão vendendo, então alugando essas casas para europeus que querem vir para Portugal, para morar em Portugal. E eu lembro desde a época que eu já trabalhava lá em Portugal, que eu já morava lá, sempre foi um ponto bem forte de Portugal, isso de ser o país tropical europeu, né? Muitos europeus, ingleses, franceses, até mesmo suíços, da Europa inteira no geral, né? Que quando aposentavam queriam ir para um país onde falassem, onde fosse na Europa, né? Desculpa, onde fosse na Europa esse país, onde pudessem viver e visitar a família deles nos outros países de uma forma mais rápida, né? Porque muitas vezes as pessoas queriam ou ir para o Brasil, ou então ir para, sei lá, para o México, ou então ir para outro país qualquer, mas fica muito longe da Europa. E também o clima não era tão assim fácil de se adaptar depois de viverem tantos anos aqui na Europa, né? Mas então eu sempre percebi isso lá em Portugal, que esse ponto forte de Portugal é justamente o turismo, né? E agora a Portugal passou por uma crise terrível, né, nesses últimos anos, e agora eu tô vendo devagar, se quem tá morando em Portugal pode confirmar aí, que Portugal agora tá devagarzinho saindo dessa crise, né? E um dos pontos fortes, uma das causas dessa saída dessa crise é justamente esse incentivo do turismo, né? As pessoas estão investindo mais, o governo mesmo em si está investindo mais no turismo, estão indo muito mais turistas para Portugal, e isso fomenta bastante a economia. Muitas vezes eu não entendia por que Portugal às vezes investia em coisas que não tinha nada a ver com turismo, sabe? Não tinha nada a ver com um ponto forte que é Portugal, quase a costa inteira de Portugal é praia, são lugares lindos que existem em Portugal, tem lá o Rio do Tejo, tem lá vários lugares, tem o Algarve, tem o Porto, tem Lisboa. Eu posso ficar aqui nomeando vários lugares lindos de Portugal que são lugares realmente turísticos. E quando a gente ia no verão, tinha muito turista indo pra lá, mas eu sempre tive a impressão que Portugal não investia muito nessa área do turismo como poderia investir. Não estava explorando 100% essa capacidade que Portugal tinha com o turismo que os outros países realmente não têm, né? Mas agora eu estou vendo que Portugal realmente está investido nessa área, Portugal está saindo dessa crise, e muita gente me pergunta, né? Eu fico sempre ligando os pontos, né? Quais são os pontos fortes de cada país, né? Qual é o ponto forte de Portugal, que eu falei que é o turismo, que eu falei em vários vídeos quais são os pontos fortes aqui da Suíça, que eu falei que é a economia, são as finanças. Então cada país tem os seus pontos fortes, né? E muitas vezes eu vejo o pessoal comentando aqui, me desculpa, eu não tenho realmente tempo para ficar respondendo muitos comentários, mas assim que der, sempre que dá um tempo, eu tô respondendo sim os comentários, eu respondo quase que tudo de uma vez, eu separo ali 1 ou 2 horas ali para ler e responder os comentários, os e-mails que as pessoas me mandam, mas se eu tô demorando um pouquinho é porque realmente não tenho tempo, beleza, galera? Olha, voltando ao assunto aí, eu fico vendo quais são os pontos fortes de cada país, né? Eu fico vendo o ponto forte aqui da Suíça, são as finanças. Então, se muita gente comenta aí nos comentários, né? Eu queria ir pro país, eu trabalho na área X, e como é que é a situação aí na Suíça dessa área? Uma forma de pesquisar por você mesmo seria mesmo ver quais são os pontos fortes desse país. Por exemplo, na Suíça todo mundo já sabe, principalmente que assiste meus vídeos, que o ponto forte da Suíça é a economia, é as finanças, né? Então se alguém trabalha na área das finanças, trabalha como consultor financeiro, trabalha na área da auditoria, trabalha na área do IT, das finanças também, na área da economia, mais puxado ali, né? Realmente tem um futuro muito bom aqui na Suíça, que é um ponto forte aqui, é muito procurado. Tudo tem a ver com finanças, tem a ver com IT também, sabe? Com tecnologia de informação. É uma área aqui que é bastante fomentada aqui na Suíça. Muita gente procura essas áreas aqui, né? Agora, por exemplo, se as pessoas... Por exemplo, eu formei nas áreas das finanças em Portugal, né? E não é um mercado extremamente amplo e aberto que eu poderia encontrar um trabalho lá em Portugal. Muito pelo contrário, ali na área do turismo, né, tem um leque de opções dentro mesmo da área do turismo
para o qual você pode trabalhar lá em Portugal, né? Então, se a pessoa é mais ligada à área das línguas, por exemplo, a área das finanças, né? Que é tudo ligado na área do turismo, a receber pessoas, apresentar Portugal para outros estrangeiros, se a pessoa sabe falar um inglês, um alemão, outras línguas também, sabe? É sempre um ponto muito forte para a área do turismo também. Então, talvez Portugal já seria uma melhor opção para você, né? Se a pessoa às vezes fala um italiano ou então empresas gigantescas tipo a Mercedes, aí, mesmo assim de indústria, a Alemanha é um país muito forte, né, na área das indústrias. Vamos ver as marcas de carros que existem aí, é justamente da Alemanha. Tanto é que o ritmo de trabalho alemão, eu trabalhei numa empresa alemã, 2 empresas alemãs, e é justamente isso, o ritmo alemão é muito forte de trabalho também, sabe? Então, né, forte assim, pra mim, né, porque pra eles, pessoal, é normal trabalhar, né? Eles não conhecem outro tipo de trabalho, é assim que é a forma que eles trabalham e é assim que é o ritmo, né? Tanto é que, né, por acaso, que a Alemanha é um dos corações econômicos aí da Europa, né? Surge, fomenta muito dinheiro por causa disso também da economia, mas esse é um outro assunto. Mas então, a Alemanha tem o seu ponto forte também, a Suíça tem um ponto forte dela. Agora, se você começar a querer trocar as bolas, né, aí fica um pouco complicado. Então, para quem está pensando em sair do país, tentar arranjar um trabalho novo aí, tentar, já formou numa área, já tem experiência nessa área também, e está querendo sair do Brasil para vir para a Europa, para trabalhar na área que ele trabalhava no Brasil, que se formou, que já tem essa experiência, eu recomendo fazer uma análise aí dos países, entendeu? Tudo é o dever de casa, né? Faz uma análise aí dos países, os países que são mais fortes na sua área de trabalho, na área que você tem experiência, na área que você se formou, e ver, eu formei em línguas, então eu formei em história, por exemplo, história, sei lá, história do Brasil tem muito a ver com a história de Portugal também, tem muita troca, acordos bilaterais entre Brasil e Portugal também, então tem muito mercado brasileiro entrando em Portugal desde há 10 anos atrás, bem antes também. Muitos brasileiros vêm para Portugal, então de países africanos também que vêm para Portugal, então é uma coisa muito, muito fomentada, né? Não só na área do turismo, mas também na área da imigração, né? Portugal colonizou vários países, então tem muita gente querendo ir para Portugal, então por isso que eu via também em Portugal vários advogados que tinham muito sucesso lá, justamente fazendo advocacia para brasileiros que estavam no Brasil, queriam vir para Portugal, e esses advogados tratavam tipo da documentação da pessoa que estava lá em Portugal e ia no lugar X, no lugar Y, buscar os documentos, informava a pessoa no Brasil e trazia a pessoa para cá da forma mais clara possível. Isso numa coisa, por exemplo, na Suíça, já, na minha opinião, já não é uma coisa assim muito viável, né? Que tudo que na Suíça já está bem claro, já tem que ir, por exemplo, no consulado da Suíça no Brasil, não tem nada a ver, é bem diferente, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês estão interessados em ir para o país europeu, olha realmente qual é a sua área, a área que você trabalhou, a área que você quer trabalhar. É um estudo que a pessoa tem que fazer, não dá o passo no escuro ali, não tiro no escuro. Eu vou ver depois qual o trabalho que eu vou ficar, qual o caminho que eu vou ter, já deixa tudo bem delineado, entendeu? Já sabe, esse é o trabalho que eu quero ter. Pode ser que você vai trabalhar em outros lugares também, entendeu? Vai começar um trabalho às vezes um pouco mais baixo ali, sabe? Não é o trabalho que está na sua área e tal, que é necessário também. No início todo mundo é assim, foi para mim também. Mas depois, com o tempo, você vai sempre almejando a sua meta, sabe? Minha meta é esse sentido, entendeu? É isso que eu quero, vou seguir nesse caminho para conseguir esse objetivo. Não vai cair nada no colo, já falei várias vezes. Mas se você ter esse plano, essa meta bem delineada, já desde o Brasil, escolhendo qual país que você vai ir, quais são as línguas que você terá que aprender para chegar lá, meu diploma precisa ser reconhecido. Por exemplo, eu vi uma pergunta muito pertinente nos comentários, uma pessoa que é advogada no Brasil e queria trabalhar, acho que na Suíça, como advogado também é possível. Eu tenho que falar que não é possível, por causa que o direito que você estuda no Brasil é um direito da Constituição brasileira, é um direito do Brasil, e mesmo nas relações internacionais. É sempre você estuda as outras constituições, mas sempre uma coisa bem voltada para o Brasil também, né? À luz da Constituição brasileira, então você aprende bem superficialmente as outras constituições, de uma forma geral assim, mas o grosso, mesmo pesado, é ali no Brasil, né? O foco é sempre no Brasil, que é correto, né? Então quando você chega aqui na Suíça, as leis são diferentes, a Constituição é diferente, é tudo diferente, então o curso já não fica uma coisa, não é como um curso de engenharia. Engenheiro no Brasil, mesmo engenharia que existe aqui. Medicina, mesmo medicina no Brasil, é medicina daqui, é uma coisa bem geral, né? Agora esses cursos mais focados no país já é uma coisa diferente, entendeu?
Então é isso que eu queria, não vou prolongar muito o vídeo não, mas é isso aí que eu queria falar para vocês dessa vez, que delimita o plano. Olha, eu vou ter essa meta, então eu vou seguir essa meta desde o Brasil, não deixa nada improvisado, nada para decidir na hora, ali em cima da coxa, ali nos últimos minutos, ou enquanto já a casa caiu, agora que eu quero fazer meu plano, aí já pode ser tarde demais, né? Eu espero que tenha ajudado alguém aí, e olha, Jesus abençoe, vamos continuar na guerra aí, tchau, tchau.